Queridos irmãos, que o amor do Cristo nos ampare a todos nesse instante em que nos voltaremos a discutir sobre o Evangelho do Cristo Jesus. Muito singular que a passagem a ser discutida no Evangelho inicial tenha se localizado em Lucas, em seu capítulo 9, quando iremos, na realidade, abordar também o Evangelho de Lucas, em seu capítulo 15, na compreensão de uma lição trazida pelo Mestre Jesus, decorrente da observação do capítulo como um todo, na expressão de três parábolas que ali estão presentes: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e o filho pródigo. Consideradas em conjunto, representa um ensinamento do Cristo da forma como devemos perceber a misericórdia do Pai. E essa compreensão ela é tão mais profunda quanto nós, quando nos localizamos no caminho daqueles que se dizem cristãos, queremos entender como se comporta o Pai em direção a nós, na expressão do seu amor em forma de misericórdia. Porque, em que pese as lições trazidas pelo Cristo já nos serem apresentadas há 2000 anos, insistimos, com os nossos erros, com a nossa vaidade, com a nossa presunção, diante destes convites que o Cristo tem nos ofertado, e por isso mesmo somos hoje trazidos a esta encarnação como uma oportunidade de aprender o sentido das suas lições e podermos encaminhar a nossa verdadeira vida por caminhos outros que não aqueles que nos últimos 2000 anos nos afastou do sentido mais aproximado daquilo que eram as lições que ele vinha nos trazer. Se nós formos adentrar ao Evangelho em suas passagens de lições extraordinárias do Cristo junto a nós, haveremos de encontrar em vários momentos expressões da misericórdia do Pai através das ações do Mestre Jesus. Poderemos adentrar em outras passagens nos Atos dos Apóstolos, nas lições trazidas nas cartas de Paulo, nas cartas de João, de Pedro, de Tiago. Podemos recolher lições da misericórdia que o Cristo veio nos ensinar e reveladas na expressão de todos os que seguiram o Cristo. Isso é possível de ser encontrado, mas nós vamos nos referir aqui a estas lições que estão contidas no capítulo 15 de Lucas. Porque se nós acompanharmos ainda o Evangelho de Lucas no seu capítulo 6, nós poderemos encontrar ali uma frase de Jesus, depois de ele ter evocado, como na sequência das passagens referidas às bem-aventuranças, que também colecionadas no Evangelho de Lucas, em complementação, poderíamos dizer, de sentido daquilo que temos no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Jesus expondo a ideia daquilo que deveria ser o comportamento do seu discípulo, e informando inclusive que deveríamos amar os nossos inimigos, e diz Jesus naquela passagem: amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar em troca, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom até para os ingratos e iníquos. E diz na complementação Jesus: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Então, nos convocava Jesus a entender a profundidade da lição de misericórdia que ele nos apresentava, como expressão de misericórdia do Pai. Mas, naqueles instantes da passagem trazida no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, está Jesus expondo os seus ensinamentos, e em torno dele haviam muitos que se aproximavam, que eram considerados pecadores,
Alguns eram cobradores de impostos e os cobradores de impostos eram tidos como de má fama, porque eles eram, em última instância, funcionários ligados a Roma para a cobrança de impostos, então eles eram mal afamados na sociedade judaica de então. E naquela oportunidade é dito no Evangelho de Lucas que aproximavam-se dele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este acolhe os pecadores e come com eles. Isto era uma ofensa tremenda. Dentro daquela cultura judaica, o momento de alimentar-se, comer, reunir-se em torno da mesa, era um momento de celebração, de encontro com a divindade. Por isso mesmo que todos os rituais estavam presentes naquela oportunidade. Antes de partir o pão, era o instante de agradecer ao Pai. E aquele momento de agradecimento ao Pai, na partilha entre todos, era um momento de partilhar a presença divina com quem estava reunido em torno da mesa. Então, era importante escolher bem quem trazíamos para partilhar a alimentação em torno da nossa mesa. Então, se Jesus ali convidava a sua mesa, ou se fazia hóspede na mesa de pecadores e de cobradores de impostos, algo de muito errado existia, porque ele estava partilhando o divino com os considerados impuros. Veja, esta era a expressão da reclamação que os fariseus, que os escribas ali estavam a apontar na conduta de Jesus. Mas vejamos, este comportamento crítico em direção a Jesus era feito na apresentação deste capítulo, ou seja, situa Lucas que estava havendo este tipo de debate, porque Jesus não só estava recepcionando pecadores, falando com eles, mas que também, inclusive, levava estes pecadores para ceiar com eles. Então, era uma conduta que estava sendo discutida ali quando de repente Jesus apresenta as 3 parábolas. Então, há uma ligação entre este momento, essa apresentação que Lucas faz, e as lições que virão em seguida. E conhecemos a parábola da ovelha perdida porque é dito que Jesus afirma que há uma situação em que uma ovelha se desgarra de outras 99 e se faz perdida, e o pastor vai em busca dela. Nós o conhecemos assim, mas o que é interessante é que começa a exposição de Jesus dizendo: qual dentre vós? Então nos convidava, os que estávamos a partilhar daquelas lições, a entender qual o nosso lugar naquela lição que ele estava apresentando. Então, vejamos como Jesus faz a exposição. Qual é o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai à procura da que se tinha perdido até a encontrar? Ao encontrá-la, punha nos ombros, alegrando-se, e ao chegar em casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhe: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E continua Jesus: digo-vos, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de mudança. Que maravilha perceber a lição de Jesus, porque ela nos informa sobre a misericórdia do Pai. Vejamos, na nossa compreensão devemos entender, parece até um pouco ilógico que, em havendo uma riqueza, 1% está perdido, ou seja, temos 100 reais em nossa carteira e R$1 se perde. E parece meio ilógico que deixemos a nossa carteira com os 99 reais e saiamos em busca no mundo atrás de R$1 perdido. É algo inteiramente ilógico para uma concepção
a vida de então, de que deveríamos estar sempre vinculados àquela riqueza que detemos, do que, particularmente, se ela tiver nessa proporção. Eu tenho 99 e vou me ocupar de um que está perdido. Mas o que quer dizer o Cristo, e logo em seguida ele informa isso, porque ele faz a ligação da ovelha com o pecador que se arrepende, e diz o Cristo que para o Pai a alegria no céu é maior por aquela que se fez encontrada do que pelas 99 que não necessitam de mudança. Porque as 99 estavam ali naquele local onde deveriam estar, mas uma se perdeu no mundo. E é uma coisa interessante porque nesse cenário a exposição de Jesus diz que aquela que se perdeu foi aquela que saiu do seu local habitual, saiu da sua casa, saiu do local onde ela fazia a sua comunidade junto com as demais ovelhas. Foi em busca de algo que a entristeceu, algo que chamou sua atenção no mundo e saiu. Se estava numa montanha, saiu em busca dos vales. Se estava no vale, foi em busca de montanhas. Ali caiu em um precipício, despistou-se das outras e não sabia mais o que fazer para voltar. E é interessante perceber que este pastor extraordinário é aquele que, se apercebendo de que uma se perdeu, vai em direção a ela. Esta ovelha é absolutamente importante. Ele vai em direção a ela e quando a encontra, vê que ela está ali, caída no chão. Porque é assim, quem é pastor sabe que a ovelha que se faz perdida, depois de procurar, não encontrando mais o conjunto das ovelhas, entra como que numa desesperança. Acontece com ela algo que a gente tem, uma palavra que a gente coloca aqui entre nós, ela se amofinha, ela fica sem graça, sem força, sem motivação para se mexer e de repente ela cede e cai ao chão e fica sem força, sem vontade para realizar nada. É a ovelha que está perdida. Mas o que é interessante é que o pastor, em apercebendo esta ovelha, vai, pega ela, coloca nos ombros e traz. Porque quem é pastor sabe que não basta encontrar a ovelha, você vai cutucar ela, fazer com tudo para que ela saia, ela não sairá. É necessário colocá-la sobre os ombros e trazer. E é interessante que é isso que o pastor faz. E quando retorna, nós não sabemos, porque a parábola não informa, se ele retorna para casa, se ele retorna para o ambiente em que inicialmente está as 99 ovelhas, reúne elas e vai em direção à casa, nós não sabemos. Sabemos que ele chega na comunidade e pede para que todos se alegrem com ele, porque aquela que havia sido perdida foi encontrada. Encontrei a minha ovelha perdida. Olha que coisa maravilhosa, porque ao nos apercebermos disso, estamos vendo que a parábola fala, além da misericórdia, fala de alegria. Existe alegria na conduta do pai, existe alegria na conduta do pastor, existe alegria pelo reencontro. Então todo reencontro é carregado de alegria. E logo em seguida é Jesus a apresentar outra parábola curta. E ficamos a perceber, porque novamente diz Jesus, endereçando a pergunta à plateia que estava em torno dele. Mas é engraçado não, é singular, que Jesus faz essa apresentação e poderíamos nos espantar. Porque diz Jesus, trazendo a exame, falando sobre mulher. Seria algo estranho àquela sociedade que se fizesse um comentário religioso trazendo uma exemplificação com o exemplo de uma mulher. Mas Jesus faz isso. É a coragem, é o destemor, é algo que só é possível de fazer por esta autoridade que Jesus empresta às lições que ele oferece. E diz ele: não podendo dizer da mesma forma, qual dentre vós sendo uma mulher, porque certamente quem estava em torno dele seria todos homens.
alguns pecadores, alguns cobradores de impostos, alguns fariseus e escribas. Estavam todos ali reunidos em volta de Jesus. Mas diz o Cristo: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, dracmas era uma moeda grega que era muito utilizada na Judéia, assim como nós temos o dólar transitando em nossa economia. E aí diz Jesus: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura escrupulosamente até encontrá-la? E ao encontrá-la, chama as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. E complementa Jesus: assim vos digo que há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Vejamos, agora Jesus está falando do pecador com uma proporção nova. Quando eram as ovelhas, eram 100, e uma foi perdida, e era importante para o Pai, porque foi recuperada. Agora é uma dimensão maior. Não é maior porque a moeda vale mais do que a ovelha, não é isso. É que a proporção daquilo que tinha sido perdida é de 10 para 1. Ou seja, 10% da riqueza tinha sido perdida. No caso das ovelhas, 1%. Então agora há uma dimensão maior. A pessoa se apercebe mais. Eu perdi mais. Eu perdi 10% de minha riqueza. Mas é interessante que nessa passagem, Jesus nos convoca a entender uma perda que não é algo que se extraviou da nossa casa. Perdeu-se a moeda dentro de casa. A moeda foi perdida dentro de casa, até porque naquela cultura não se poderia imaginar a mulher saindo com valores, indo em direção ao mundo. Não, eram recursos que estavam amoedados dentro de casa, mas uma moeda se perdeu. E ela é indicado por Cristo que a forma para encontrar esta que havia sido perdida era exatamente acender a candeia, porque acendendo a candeia, acendendo o lampião, estava iluminando aquele ambiente, e varrer a casa, arrumar a casa está em desordem, é preciso arrumar esta casa. Então, duas coisas que são importantes para quem se acha perdido, para quem tem a sua casa com alguma perda, que é nós mesmos. Nós nos encontramos perdidos, o que devemos fazer? Nos iluminarmos, arrumar a bagunça de nós mesmos. Precisamos limpar a casa para nos encontrarmos, e encontrando a moeda perdida, que é a essência de nós mesmos, nos alegrarmos. E no exemplo do Cristo, um pecador ali foi encontrado, e neste caso, um só pecador que se arrependa haverá de trazer profunda alegria ao Pai. Olha que maravilha, estamos falando da misericórdia do Pai e estamos falando da profunda alegria do encontro. E são dois ambientes, percebamos, no caso da ovelha, alguém que se perdeu, no caso a ovelha representando esse pecador, indo em direção ao mundo. E há uma outra perda, que é uma perda interna, no ambiente de nós mesmos, na nossa casa, no nosso templo, e estas duas perdas estão sendo consideradas. E diz o Cristo, falando a nós mesmos para nos localizarmos na parábola. E é isso que agora devemos estar fazendo cada um de nós. Aonde eu me localizo nestas parábolas do Cristo Jesus? Mas é interessante porque logo em seguida é o Cristo apresentando a parábola do filho pródigo. E nós conhecemos ela, mas vamos pegar partes desta parábola para aprofundarmos-nos daquilo que é o ensino do Cristo Jesus, porque diz Jesus: um homem tinha 2 filhos, e aí já estamos numa proporção diferente. Percebamos, inicialmente estávamos numa perda de 1 para 100, depois numa perda de 1 para 10, mas agora somos informados que tem 2 filhos. Se um se perder, são 50% da riqueza que eu perco. Então isso é muito importante. Somos chamados a perceber que se perder um, eu perdi 50%. Então tenho que ter mais atenção neste momento. Ou seja, o Cristo vai aumentando a nossa percepção das perdas,
do valor das perdas. Então o pai que está presente nesta parábola observa, tenho 2 filhos, é a riqueza. E aí ele vai contar esta história e diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo dele disse ao pai: pai, dá-me a minha parte dos bens. E o pai repartiu os bens entre os 2. Observe que depois diz Jesus, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, vivendo prodigamente. Depois de gastar tudo, houve grande fome naquele país e ele começou a passar privações. Percebamos, até aqui, aonde falou Jesus, ao caso de um filho que chega ao pai e diz: meu pai, me dê a parte da herança que me compete, porque eu quero receber logo e vou em direção ao mundo, porque é o que eu quero conquistar. E é informado que ele perdeu, dissipou essas riquezas e passou grandes provações. Mas há algo aí muito sintomático que é trazido a exame. Porque é dito que este filho mais novo chega para o pai e diz: eu quero parte da minha riqueza. Se hoje, nas nossas famílias, um filho chega para o pai e diz: meu pai, é o seguinte, eu já estou com 20 anos, digamos, estou querendo ir para o Rio de Janeiro, fazer minha vida lá. É o seguinte, eu sei que o senhor tem alguns bens aí e eu gostaria de ter a parte que vai me caber quando o senhor morrer. O senhor me dá logo agora, porque aí eu vou encaminhar a minha vida, não vou ficar aqui esperando que o senhor morra. Me dê este dinheiro que eu vou cuidar da vida. Na nossa sociedade, para o nosso tempo, nós podemos achar que isso é absolutamente normal. Absolutamente normal. A gente diz: não, é porque o menino está querendo cuidar da vida, né? Ele é até muito interessante, esse menino, ele quer, ele acha que pode conquistar a vida. A gente não acha que esteja nada errado. Acha até simpática a ideia de que o pai possa antecipar este recurso para que ele possa conquistar a sua vida. Mas não é isso que pensaria um judeu, que pensaria um oriental, se um filho viesse ao pai falar isto. E particularmente aquela época. Se perguntasse a um judeu o que é que um filho, o que é que um pai faria diante de uma consideração do filho como essa, dar uma surra imediatamente. Daria uma surra imediatamente. E caso contrário, o deserdaria e colocaria para fora de casa, e expulsaria. E ele seria considerado um pária naquela sociedade. Porque o que ele estava querendo dizer é: eu estou querendo que o senhor morra para ficar com o seu dinheiro. Essa é a ideia. Um pai receberia isto como uma ofensa profunda, como se alguém se rebelasse profundamente contra ele, porque era de se esperar que o filho estivesse junto ao pai e estivesse com ele até o fim dos seus dias, para só então, o pai deixando alguma coisa, ele partilhar algo do que era do pai. Mas seria uma ofensa profunda. Então, o judeu que estivesse observando Jesus ali diria: tem alguma coisa errada aí nessa parábola. O que é isso que esse homem está a nos falar? Que pai é esse? Porque nenhum pai judeu iria agir daquela forma. Então é um pai diferente. É um pai que não observa esta agressão que o filho traz em direção a ele. Que pai é esse? Que pai excepcional é esse que, diante dessa agressão, oferece as condições de vida para o filho? Sim, pois não, é dito que o pai faz a partilha entre os 2 filhos. Não só dá aquilo que era do filho mais novo, mas dá também ao filho mais velho. Pela legislação judaica, seria dito que ele já tinha estabelecido quanto seria do filho mais velho, quanto do filho mais novo. Em geral, o filho mais velho ficaria com 2/3 da riqueza, pela legislação, e o mais novo com 1/3, mas ele já fez a partilha. Para o mais velho, caberia ficar, já que iria ficar com o pai até o momento da morte dele, para ficar com tudo, mas o pai já tinha feito essa partilha. Isso aí é seu, meu filho. E ficou lá com o filho mais velho. Mas
Então estamos informados sobre isso. Este já é dito, já é identificado que se perdeu. Este filho mais novo saiu, e é provável que os escribas e os fariseus, olhando isto, diriam: este que se perdeu é como este cobrador de impostos, é como este pecador, são os perdidos. Os que se afastam do pai são os perdidos, nós somos o filho mais velho. Provavelmente diria isso porque eles nunca iriam se achar iguais ao pai. Eles não agiriam assim, eles não seriam como o pai, misericordioso, bom, absolutamente bom, para não receber aquela ofensa que o filho tinha feito com as respostas que um pai judeu daria naquela oportunidade. Mas é dito logo em seguida pelo Cristo que aquele que se perdeu e que gastou todos os dinheiros que tinha recebido do pai, ao retornar daquele ambiente, daquele país que estava passando por grandes provações, ele chegou a uma terra em que se fez empregado de um homem que o colocou para cuidar de porcos. E na medida em que colocou para cuidar de porcos, ele observou que aqueles porcos comiam uma vagem, e ele olhou assim: nem essa vagem eles me permitem que eu coma. Os empregados de meu pai, os assalariados dele, até eles vivem muito melhor, se alimentam bem do que eu, que aqui estou na lama, cuidando desses porcos e passando grandes necessidades. E ele diz assim: eu vou me levantar e irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi ter com o pai. Isto é uma coisa tão interessante, porque se nós observarmos pela lei judaica, por exemplo, o Talmud dizia assim: amaldiçoado seja quem cria porcos. Então, quando ele informa que aquele filho mais novo estava criando porcos, ele estava se sentindo tão baixo, tão caído, que ele se sentia na condição de estar amaldiçoado pelo seu povo. Olha que coisa importante, como ele está caído. Mas a parábola nos informa, pelo ensino de Jesus, que para ele sair daquela condição de queda profunda dele, ele precisava primeiro erguer-se, levantar para ir em direção ao Pai. Quem está na queda, todos nós, quando estamos em queda, naqueles erros profundos em que ao longo dos séculos realizamos, precisamos primeiro melhorar as nossas vibrações, buscar ao Pai, e buscar ao Pai erguendo-se, porque estamos em queda, precisamos nos erguer para irmos em direção ao Pai. E isto ocorre, e vai o filho em direção ao Pai. Mas veja, ele já preparou um discurso e disse: Pai, eu pequei contra ti. Ele começa a elaborar isso. Diz: quando eu chegar lá, eu vou dizer: Pai, eu pequei contra ti. E Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz ser como um desses teus trabalhadores. Eu quero agora trabalhar para ti, assalariado. Veja, ele queria perder a condição de filho. Mas é singular que a exposição de Jesus diz, estando ele ainda longe, porque aquele que está em queda e vai em direção ao Pai, está muito longe, quer dar os primeiros passos, mas está muito longe do Pai. Mas o Pai, observando que ele já tinha feito o esforço de ir em direção a ele, o Pai o viu de longe e condoeu-se, a misericórdia do Pai. Correu e atirou-se ao pescoço dele e beijou-o. E o filho disse: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que coisa interessante, porque ele tinha elaborado dizer isso, mas ele ia complementar dizendo: não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz de mim agora como se eu fosse um teu empregado, um teu jornaleiro. Mas quando ele viu o pai indo em direção a ele, com toda alegria, o abraçado e beijado, não teve condição de dizer a última frase. E não disse porque seria uma agressão imensa. Um filho ia em direção ao pai dizer: não serei mais o teu filho, eu serei como um trabalhador assalariado. Seria uma agressão imensa para esse pai.
Então ele percebeu que o pai não veio com mágoa, o pai não veio com nenhum tipo de rancor, o pai não tinha nada a questionar a ele, o pai apenas veio com o abraço, com um beijo, acolheu em torno de si e ele disse: eu não sou digno. Realmente ele não se considerava digno, mas não disse mais nada. E o pai, em resposta a ele, porque ele disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho, olha a resposta do pai segundo Jesus. Mas o pai disse aos seus escravos: trazei depressa a melhor túnica e vestilha, dá-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés, trazei o vitelo gordo, matai-o e comendo, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festejar. Que magnífica essa percepção, porque enquanto que o filho dizia: eu não sou digno de ser teu filho, o pai reafirmava a sua condição de filho. É o meu filho que havia sido perdido, dizendo para os outros: esse é meu filho. E diz: eu estou alegrando-me e vou realizar as festas e vou trazer em torno da mesa os convidados do banquete, porque o meu filho foi reencontrado. Foi encontrado, voltou à minha presença. Toda a exposição do Evangelho e todos os livros que compõem o Velho Testamento nos falam do grande banquete divino, nos falam da expectativa de partilhar do grande banquete divino, nos falam de partilhar das bodas, da festa de casamento, nossa com o céu, nossa com o divino. E por isso mesmo, nesta condição, é Jesus a exemplificar que para esta festa, o filho que estava perdido se credenciou a ser motivo de celebração para a festa. E ele manda matar o vitelo gordo, como em toda a exposição do Antigo Testamento nos convidava a perceber que estas festas são festas de celebração da união do divino com nós outros, com o povo escolhido de Deus. Ora, mas é interessante porque a gente diz: olha, acabou a parábola. A parábola, tal como nas outras parábolas apresentadas da dracma perdida e da ovelha, corresponde a alguém que se perdeu, a algo que se perdeu e foi encontrado. E sendo encontrado, conduz à perfeita alegria, porque o pai estava alegre e convida para a celebração da festa. Mas eis que Jesus complementa, porque existe um outro personagem, o filho mais velho. O filho mais velho estava com o pai, morava com o pai, e é dito que o filho mais velho estava no campo. E quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Então ele estava retornando do campo e a festa já havia se apresentado, já havia música, provavelmente as carnes estavam sendo assadas. Ele observa aquela zoada e é dito que ele, chamando um dos escravos, alguns dizem era um rapazinho, em algumas traduções dá a entender que poderia ser até um filho dele, não se sabe ao certo, mas é dito que ele perguntou informações sobre o que seria aquilo. E foi-lhe dito: o teu irmão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo, porque o recolheu são e salvo. Parece que essa resposta não é de um servo, não é de um escravo, porque um servo nunca diria o teu pai, o teu irmão. Ele diria: o filho do meu amo voltou e o meu amo ou meu senhor fez a celebração. Ele nunca diria o teu pai, o teu... Mas bom, então dá a entender que talvez não fosse exatamente um servo, mas alguém muito próximo. E também pela pergunta, o filho mais velho vai se expor assim a um serviçal, mas de qualquer forma, o importante é que o filho se irritou, porque estava vendo aquela celebração sem ele ter sido comunicado. E ele ficou encolerizado, é dito na parábola pelo próprio Cristo, e não queria entrar, mas o seu pai, o observando de longe, sai e chama por ele.
E respondendo ao pai, disse-lhe, o filho mais velho responde ao pai, na hora que ele chama: eis que há tantos anos te sirvo como um escravo, e nunca transgredi uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, ao chegar esse teu filho que gastou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o vitelo gordo. E aí é interessante porque estamos diante de uma situação nova. Porque veja, esse filho mais velho, que aparentemente, se estivéssemos ouvindo a parábola tal como dita por Jesus, dizia: esse filho mais novo se perdeu. E o filho mais velho ficou junto com o pai. Esse é o filho legal, né? O filho bom, o filho que realmente ama o seu pai. Mas quando diante daquele retorno do seu irmão, ele se apresenta diante do pai, mostra toda a revolta que tinha em direção ao pai. E diz que agia com ele como um escravo, ou seja, não estava vinculado ao pai por amor, estava trabalhando como um escravo. É esse o sentimento que ele tinha. E ele diz: tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Ou seja, a sua alegria não é a alegria de partilhar a volta do irmão, que deveria ser a sua motivação. Não era a alegria sua partilhar da alegria do pai. Isso não tinha nada para ele. O bom para ele era partilhar a alegria com os amigos. Se o pai tivesse dado dinheiro, ele não teria nem chamado o pai, teria matado um cabrito para celebrar com os seus amigos. Então vejamos, a sua mente, a sua percepção de alegria toda mais, não tinha nada a ver com a família. Porque quem fosse judeu na época ficaria muito espantado. Primeiro, pela agressão do filho mais novo de ter dito: me dê, meu pai, o meu dinheiro para que eu possa ir embora. Seria uma agressão absurda. Mas naquela situação, o filho mais velho, pela lei judaica, teria a obrigação de ir em direção ao pai e ao filho e fazer a reconciliação. Era obrigação do filho mais velho, diante de uma agressão, qualquer que fosse, se tivesse alguma disputa entre um pai e o outro filho, ele deveria ser aquele que harmonizaria a casa. E sabemos que o filho mais novo foi embora com os recursos e tudo mais, numa agressão absurda. E, desta forma, o filho mais velho já deveria saber que aquele filho mais velho não tinha agido corretamente, porque pelo menos ele deveria ter tentado fazer a conciliação. Não o fez. E naquela oportunidade, em tendo voltado o filho mais novo, ele mostrou toda a revolta que carregava dentro do seu coração. Mas é interessante que ainda aí o pai age com absoluto coração amoroso, bom e misericordioso, porque ali também há uma agressão. Era a mesma coisa que o filho mais velho, que tinha ficado com ele esse tempo todo, dizer: tu não é o meu pai, tu nunca agiste comigo como um pai. E naquela oportunidade o pai também deveria agir com esse filho, dando-lhe uma surra ou expulsando-o de casa. Esta era aquilo que se esperaria de um pai judeu. Mas aí os judeus, olhando aquela história, dizem: que pai é esse? O filho chega e age com ele e responde a ele dessa forma, e ele, olha a resposta que o pai diz. O pai respondeu-lhe: filho. Começa dizendo filho, e algumas traduções haverão de dizer filho querido. Olha só, diante daquela agressão do filho, daquela revolta, daquela imaturidade, que mostra um filho absolutamente imaturo, diz: tu estás fazendo por ele, deveria ter feito por mim. Filho, tu estás sempre comigo e todos os meus bens são teus. Como se dissesse assim: tu estás preocupado com um cabrito quando eu tenho tudo que é meu é teu, e tu preocupado com um cabrito para ficar celebrando com os teus amigos. Tu não és meu empregado, nem é meu servo, tu é meu filho. E a gente não se apercebe com o filho, a gente quer lidar com Deus dizendo: me dê um salário, me dê algo pequeno, coisa do mundo. A gente fica dizendo: meu Deus, eu queria tanto aquele dinheiro para comprar uma casa, um carro, eu queria isso, eu queria aquele emprego, A gente lida com Deus ainda hoje como se fôssemos assalariados, buscando as recompensas do mundo, quando Ele nos diz: tu és meu filho, tudo que é meu é teu, tu és rico, porque tu te incomodas com isso, meu filho? E diz Jesus: mas era forçoso
o pai falando para o filho mais velho, que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Ele está falando para o filho mais velho. Tu deveria estar alegre porque o teu filho, o teu irmão, que estava perdido, foi encontrado. Esta é a celebração da alegria. Não procure alegria noutra coisa. A tua grande alegria é partilhar deste encontro. É te fazeres alegre e feliz por ser chamado, tu que és rebelde, que estás perdido dentro de casa, que tu te encontres com tua verdade para que tu possas partilhar deste banquete espiritual que eu estou te chamando. Então aí a gente compreende porque Jesus tinha falado sobre a parábola da ovelha perdida, para falar desses que se perdem indo em direção ao mundo, como o filho mais novo, que depois do seu desalento, depois de ter caído ao chão como a ovelha perdida, busca o Pai. E em buscando o Pai todo misericórdia é capaz de erguê-lo novamente. É capaz de trazê-lo ao ombro, carinhosamente, de retorno à casa. E há também a dracma perdida. A moeda perdida dentro de casa. É o tesouro daqueles que se perdem em si mesmo, porque nunca foram para o mundo. Na sociedade judaica de então, alguém diria, eu sei de um filho que se perdeu, foi para outro mundo, porque é visível, é a perda visível, todo mundo reconhecia, logo no começo da parábola, que o filho mais novo estava perdido. Ele foi em direção ao mundo, se perdeu, foi para além, retornou agora, foi encontrado. Mas ninguém perceberia que aquele que estava junto do Pai estava perdido também. Ele estava perdido dentro de casa com uma moeda. E o Cristo informando, olha, o caminho daqueles que estão perdidos dentro de casa, que estão pensando que estão salvos. Porque muitos se dizem, eu sou cristão, eu sou católico, então eu estou vinculado a Jesus, eu estou salvo. Ou então eu sou evangélico, eu estou salvo. Ou então alguns que se acham, eu sou espírita, estou salvo. Não é esta condição de onde nos localizamos que nos informa sobre a salvação, sobre a unificação com o Pai. Porque muitos de nós dizemos assim, eu estou salvo, mas aquele que está naquela outra religião, não. E quando vemos alguém em outra vinculação religiosa, nós dizemos, aquele ali está perdido. Aquele ali não sabe a verdadeira mensagem de Jesus. E dizemos, aquele não tem jeito, aquele está perdido. E quando nos vemos aproximar de alguém que estaria perdido, dizemos, está errado, não é assim. E apontamos para aqueles que consideramos estar vinculados a pecadores, a cobradores de impostos. E diz Jesus que para o Pai todos são importantes, que ninguém será perdido, que todos serão buscados, porque todos são importantes. 1 para 100, 1 para 10, 1 para 2, todos são importantes. Se antes alguém tinha sido perdido e o ambiente que encontramos é um ambiente de alguém que se perde, que sai da localidade e vai para o mundo, no outro ambiente a pessoa que se perde está no próprio espaço de si mesmo, no seu templo, na sua casa, há uma perda extraordinária que aí se verifica, porque é numa relação de pai e filho. E aí é uma relação mais clara. Como nos vinculamos com o Pai, como nos unificamos com Ele ou como nos distanciamos dele. E ali há uma lição direcionada para os fariseus, dizendo a eles, esses que eu trago à mesa já passaram pelo erro, estão se arrependendo, estão voltando para a unificação comigo. Mas existe o filho mais velho. Qual dentre vós talvez se aperceba que são os filhos mais velhos, que dizem, eu não estou perdido, eu não erro, eu sou cristão, eu me vinculo ao bem,
eu estou próximo do Pai, então eu não estou em erro, eu sou merecedor de herdar os reinos do Pai, o reino de Deus. E ficamos tão ansiosos desse reino de Deus, tão envaidecidos desse reino de Deus, que não queremos partilhar com ninguém. Queremos esse reino só para nós mesmos. E diz o Cristo: alegrai-vos quando aquele que está em erro retorna para mim. É uma lição extraordinária neste momento, neste mundo que estamos vivendo, de tantas disenções, de tanto ódio, porque não entendemos a misericórdia do Pai e dizemos: aquele é de outra opção política, aquele é de outra região, aquele é branco, aquele é preto, aquele é isso, aquele é aquilo, e dizemos como se Deus tivesse escolhidos e tivesse aqueles que estarão perdidos. Não entendemos a misericórdia do Pai, não compreendemos que todos são importantes para o Pai, sejam eles dessa facção política ou daquela, desta cor ou daquela, desta região ou daquela, desta religião ou daquela, todos são filhos do Pai. Todos haverão de encontrar o verdadeiro caminho. E diz o Cristo que aquele que pecou no sentido de descaminhou-se e foi em direção ao mundo, caiu e retornou, todos se apercebem dele. Todos são capazes de dizer: este errou, está a caminho de volta para casa. Mas aquele que estava junto ao Pai pensa que está salvo. A sociedade pensa que ele está salvo e ele está perdido em si mesmo. É necessário iluminar-se, é necessário arrumar a casa. O que é interessante é que, em direção ao filho pródigo, em direção ao filho que se perdeu e retornou, existe alegria, porque ele retornou. Nada sabemos sobre o filho mais velho, porque o pai falou para ele, mas não sabemos se ele já fez a limpeza da sua casa, se ele se iluminou e se ele foi realmente para o banquete, para alegrar-se com o pai pelo retorno do seu irmão. Se ele realizou isto, ele termina a parábola num momento de júbilo. Se ele não o fez, ainda estará, quem sabe, refazendo os seus caminhos em outras roupagens. Quem sabe sejamos um de nós, os descaminhados que estavam perto do Pai, vestindo roupagens que nos identificavam com a religião cristã, mas estávamos tão perdidos que temos que retornar em novas caminhadas para entendermos o verdadeiro valor da oportunidade recebida pelo Pai, que ainda nos espera de braços abertos e que nos diz: em que pese nós não nos achemos dignos de ser seus filhos, ou naquela condição em que nos revoltamos contra o Pai e dizemos: tu me tratas como se eu não fosse teu filho. Em qualquer uma dessas circunstâncias, o Pai está de braços abertos, está nos olhando com olhos carinhosos. O seu abraço é de todo o acolhimento a nós mesmos. E quando nos percebemos indo em sua direção, ainda há um longo caminho para chegar em direção a Ele, mas Ele nos apercebe de longe e se lança em nossa direção, brindando esses primeiros esforços, esses primeiros passos que fazemos em direção à evolução, e nos abraça, e nos beija a face, e nos convida a partilhar do banquete divino. Queridos irmãos, sabedores dos valores extremos das lições trazidas pelo Cristo, não abandonemos a percepção mais profunda dos seus ensinos. Busquemos adentrar a estas lições para recolher para as nossas vidas. Não observemos estas lições trazidas como uma história a ser contada em uma hora de uma noite de sábado, mas que estas lições possam nos mover para mudarmos a nossa trajetória, nos relacionarmos com o Pai de uma forma diferente, dizendo: Pai, eu não sou digno, mas eu sinto o imenso amor que Tu me diriges em forma de misericórdia.
e pelo teu amor e por tua misericórdia, irei mudar a minha conduta. Irei alegrar-me quando os meus irmãos mudarem de rota. Irei ajudar a que eles mudem de rota. Irei em direção a eles como tu vais, abraçando-os nas suas necessidades, erguendo-os nas suas quedas, trazendo aqueles meus irmãos nos ombros, e quando de retorno a casa, pedindo a todos os amigos e vizinhos que partilhem da minha alegria, porque aquele meu irmão que estava perdido foi encontrado. E celebrando a profunda lição de amor e misericórdia do Cristo Jesus, possamos agradecer ao Pai a profundidade deste amor do Cristo em nos trazer estas lições, a profundidade do amor do Cristo em fornecer os elementos inspiradores da doutrina cristã e da doutrina espírita, para que nestes dias, passados 20 séculos das lições do Cristo, estes que aqui somos, todos nós, os que erraram, os que se perderam no caminho como as ovelhas, os que se perderam dentro de si mesmo como as dracmas, os orgulhosos como o filho mais velho, os iludidos nas ilusões do mundo como o filho mais novo, todos nós, agora, recolhidos na perspectiva de encontrarmos o verdadeiro tesouro, buscando iluminar dentro de nós o que verdadeiramente é divino em nós, buscando arrumar os desajustes que nos fazem pecadores diante da justiça divina, todos nós, reunidos nesse propósito, hoje possamos dizer: meu Pai, eu quero partilhar do banquete divino. Gratos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Vou partilhar do banquete com os meus irmãos de jornada e alegrar por todo o amor que nos cerca em Teu nome. Assim seja.